Nós, hoje e amanhã, vamos conversar um pouco ainda sobre equações lineares, mas focando agora, alargando um pouco o nosso escopo para falar de equações lineares não autônomas. Quer dizer, equações lineares da forma x' igual a ATX. A equação é linear porque a variável x aparece sujeita a uma transformação linear, mas essa transformação linear, a de t, pode depender do tempo. Então, mais precisamente aqui, A é uma curva com valores em aplicações lineares de RD, que a gente vai sempre supor que é contínua. Há uma versão um pouco mais geral da noção de equação diferencial linear, que isso aqui é chamada equação diferencial linear homogênea. E existe a versão um pouco mais geral. Nós permitimos um termo adicional. Aqui, de novo, B é uma aplicação contínua definida no intervalo. A gente pode supor que é o mesmo. E essa é a versão não homogênea. Equação 1, equação 2. Então, o que eu quero fazer aqui é desenvolver uma teoria para esse tipo de equações, sobretudo para nós entendermos, sempre dentro do espírito de entender as soluções e o espaço de soluções de uma equação como essa, não necessariamente chegando a resolver a equação em termos analíticos. E antes de explicar por quê, eu quero... antes de explicar como, quero comentar sobre o porquê. Isso é uma generalização natural da situação que a gente estudou nas aulas anteriores, em que o A não dependia do tempo, mas há uma razão extra, adicional, para nós tentarmos entender esse tipo de equações diferenciais, que é a seguinte: dada uma equação diferencial qualquer, dada a equação diferencial autônoma x' igual a f de x, nós mostramos em aula anterior que se o campo de vetores é, digamos, C1, então as soluções da equação diferencial, dessa equação diferencial aqui, observem que eu aqui não estou supondo nada sobre linearidade, que f é um campo de vetores qualquer. Deixa eu enfatizar isso, colocando aqui que eu estou colocando no contexto não linear. Nós vimos em aula anterior que se f é de classe C1, então as soluções dessa equação diferencial dependem diferenciavelmente de tudo que a gente possa imaginar. Então, a aplicação que a cada tx associa ftx, essa aplicação que eu vou chamar talvez φ, isso aqui é o fluxo, é de classe C1. Isso aqui representa o fluxo de estrela. As soluções de uma equação diferencial não linear
em que o campo de vetores é C1, são de classe C1 também, e, mais do que isso, a derivada dessa função em ordem a x satisfaz uma certa equação diferencial. A saber, satisfaz a equação diferencial derivada em ordem ao tempo igual a df em ftx satisfaz essa equação diferencial. Podemos colocar assim. São um ingrediente fundamental do teorema de dependência diferenciável das equações, das soluções. Não é só que elas dependem diferenciavelmente. Mais do que isso, nós sabemos que a derivada é a solução de uma certa equação diferencial. E que equação diferencial, que tipo de equação diferencial é essa aqui? A incógnita, essa equação eu posso escrever assim: x' igual a df em φ tx x. A incógnita dessa equação diferencial aparece aqui no lado esquerdo, na derivada, né? E aqui, e aparece de forma linear. Então, isso aqui é uma equação linear, equação diferencial linear, não autônoma. ênfase na palavra linear. Quer dizer, sempre que eu tenho uma equação diferencial qualquer, associada a ela existe uma equação diferencial, o A de t aqui é a derivada do campo de vetores f calculada em φ tx. Existe uma equação diferencial linear que vem associada à equação original e que nos dá informação sobre como é a derivada do fluxo, a derivada espacial do fluxo. Tá? Essa equação, em muita literatura, sobretudo de física, é chamada a linearização da equação estrela. E o procedimento típico para alguém que está fazendo modelagem de um fenômeno natural, para tentar entender as soluções dessa equação, é começar por linearizá-la, tentar entender as soluções de uma equação como essa. Tá? O φ não é incógnita. A incógnita é a derivada espacial do φ. O que a gente está pensando aqui é que o φ já é conhecido, de alguma forma, esperando que já seja conhecido, e o que nós queremos extrair dessa equação é a derivada do φ. Tá? Isso não é uma equação em φ, é uma equação em dxφ. Ela certamente não é linear em φ. Tá bom? Eu não estou dizendo que com essa equação a gente vai resolver esse problema aqui, porque se a gente já soubesse o φ, já teria esse problema resolvido. O que eu estou dizendo é que é interessante ter uma teoria geral que possa ser aplicada a equações dessa forma, sem muita necessidade de saber como é que é o A de t, tá? Que possa ser aplicada para retirar conclusões sobre a derivada espacial do φ e, a posteriori, sobre o próprio φ. Não necessariamente. Bom, se eu souber que é fixo, fica mais fácil, porque aí eu conheço o φ t de x. Mas...
Fixado o x, você tem razão, fixado o x. A ideia é a seguinte, você tem toda a razão. A ideia é a seguinte, eu tenho uma trajetória que começa no ponto x, tá? Eu estou seguindo essa trajetória, aqui está o φ tx, tá? E eu tenho uma equação que me descreve como evolui a derivada. Vou pensar assim. Tem um vetor aqui, aplicado no V. A derivada espacial vai enviar em dxφ V. Como evoluem esses vetores como evoluem sob a derivada ao longo da trajetória do x. Você tem razão, é uma equação para cada x. Tá? A derivada vai evoluindo ao longo do x. Deixa eu dar talvez para vocês um exemplo, teorema que eu espero provar hoje, mais na frente, mas um exemplo do que a gente pode extrair do que a gente extrai dessa teoria. Teorema de Liouville, a fórmula de Liouville. Diz o seguinte, com essa anotação que eu estou usando aqui. O determinante da derivada espacial do φ é igual a exponencial a e elevado a integral entre t0 e t do traço da matriz A. Bom, isso aqui. Para a forma estar correta, eu tenho que colocar assim. Não está correto assim mesmo. Onde eu tem que ser um pouco mais preciso. Isso aqui é isso. Φ. A notação aqui é que a t vai em φ tx, denota a solução da equação diferencial, x' igual a f de x, com condição inicial x t0 igual a x0. Ou seja, essa aplicação derivada, que vai do espaço tangente no ponto x ao espaço tangente no ponto φ tx, mesmo sem conhecê-la, eu posso calcular o determinante dela. Do lado esquerdo, você quer que eu coloque o módulo? Isso é um bom ponto, porque o lado direito é positivo, né? Só que eu não quero colocar o módulo. E eu não preciso colocar o módulo. O determinante sempre é positivo dessa derivada. Então, quando eu começo com t igual a zero, a derivada parcial da x com t igual a zero, olha só, isso aqui, o fato de que isso denota a solução com condição inicial x0, significa que φ t0 x0 igual a x0 para todo x0, ou seja, φ t0 ponto é a identidade e, portanto, a derivada parcial dessa aplicação é a identidade também. Tá? Então, quando t igual a t0, a derivada, a própria aplicação é a identidade, a derivada é a identidade e o seu determinante é 1. E depois, a gente vai deformando, e vocês sabem que tudo depende continuamente de todas as variáveis envolvidas, e nunca passa por zero, portanto tem que continuar sendo positivo. Tá? Então, é isso mesmo que eu quero escrever. O determinante é uma certa exponencial,
Desculpem, eu não usei, a anotação não está. Traço de derivada de f calculado em φ s x ds. E traço da derivada tem um nome em análise vetorial. O traço da derivada de um campo de vetor se chama, alguém lembra? Divergente. Não? Então a fórmula de Liouville afirma que isso aqui é o divergente de f no ponto φs de x. Tá? Então eu espero ser capaz de provar isso hoje, se não provaremos amanhã. A fórmula de Liouville nos diz como calcular a derivada do fluxo, a derivada espacial do fluxo, a partir do traço do campo de vetores, a partir do divergente do campo de vetores. Bom, se vocês olharem para a fórmula, eu não sei se eu estou conseguindo impressionar vocês ou não com essa fórmula, pela pergunta que ele fez há pouco. A fórmula envolve o φ. Se eu não sei o φ, do que é que me serve essa fórmula? Não, serve. Por exemplo, suponham que vocês sabem que o campo de vetores tem divergente nulo. Um corolário. Se o divergente de f é identicamente nulo, então o determinante de dxφ é constante igual a 1. Isso é evidentemente algo que vocês não previam, tá? É um fato não trivial e é um fato útil. Em particular em dinâmica, isso dá origem, o que isso está dizendo é que sempre que o campo de vetores não tem divergente nulo, então o fluxo correspondente preserva volume, tem determinante de 1. Tá? Então esse é o tipo de um exemplo de informação que a gente pode obter desenvolvendo uma teoria para equações diferenciais lineares autônomas. Tá? Não é o único teorema que eu quero provar sobre o assunto, mas dá uma ideia do tipo de coisas que a gente pode obter. Então, vamos agora dedicar um pouco de tempo a entender propriedades das soluções digamos a equação 1. Deixa eu só, talvez, antes de continuar, explicar o que essa propriedade diz para a gente. Isso aqui é o espaço onde a minha equação f está definida, U. E eu considero um domíniozinho qualquer aqui, digamos pequeno para fixar, para ser mais fácil fazer o desenho. E vamos chamar esse domínio de E. E vou deixar acontecer o seguinte, vou fixar um certo tempo t e vou considerar as trajetórias que passam pelo E considerar as trajetórias que passam pelo E até um tempo t. Tá bom? Então essa figura que eu vou desenhar aqui em vermelho agora é o φ t de E. Ou, mesma coisa, a imagem do E pelo fluxo. Tá? Para cada ponto X aqui, eu deixo passar o tempo T e paro, tomo nota de todos esses pontos e isso me dá um novo domínio. De acordo? O T eu fixei. Tá bom? Então, esse φt
esse Ft envia o domínio inicial no outro domínio. Deixa eu dar um nome ao outro domínio, vou chamá-lo talvez de G. E essa aplicação, o que a gente sabe sobre ela? Sabemos que é uma bijeção, sabemos que é diferenciável e a inversa é diferenciável. Estou supondo o tempo todo que o campo de vetores é C1. Que a bijeção é óbvio, né? Porque a inversa é o F a menos T. Andar soluções para trás. Pergunta para vocês. Como é que eu posso calcular o volume do domínio G? Se chama fórmula de mudança de variável, né? É a integral sobre o domínio E do determinante da derivada do Ft. Derivada espacial. Ou seja, isso que está aqui é integral sobre E do determinante da derivada espacial do φ t ponto. E eu já tirei o valor absoluto pela observação que foi feita há pouco. Esses determinantes são positivos. Porque se o t for zero, nós estamos falando da identidade. E depois, quando o t varia, o determinante varia de forma contínua, portanto, e nunca passa por zero, portanto tem que permanecer positivo. Bom, mas no contexto em que a gente está, esse determinante é constante igual a 1. Então, isso aqui é igual à integral da função 1 no domínio E. Ou seja, o volume de G é igual ao volume do E. Tá bom? Então, eu acabo de provar para vocês uma coisa notável, não trivial, que se vocês tiverem um campo de vetores sem divergente, estou supondo aqui, tá? Supondo que o divergente do campo de vetores é nulo. Se eu tenho um campo de vetores com divergente nulo, então o fluxo associado à respectiva equação diferencial é conservativo. Conservativo significa que preserva volume. Preservar volume significa isso que eu escrevi aqui. Vocês pegam um domínio qualquer, considera a imagem dele por uma qualquer transformação do fluxo, pode ter uma forma muito esquisita, pode mesmo, mas vai ter o mesmo volume. Não? Então isso é um subproduto dessa teoria aqui que a gente vai desenvolver. Se forem para todo o domínio, sim. Se tiver um fluxo que vem de um campo de vetores diferenciável e o fluxo é conservativo, então o campo de vetores não tem divergentes. Tá? Deixa eu dar um exemplo para vocês de um campo de vetores com divergente nulo que vocês já conhecem. Tá? Um exemplo espetacular de como a gente pode fazer teoria qualitativa de equações diferenciais sem saber resolver a equação. Exemplo. Pêndulo. O pêndulo simples é essa equação diferencial. X duas linhas igual a menos G seno de X. G é uma constante. E fisicamente G representa a constante de gravitação, a força do campo gravitacional ao qual o pêndulo está sujeito. E X representa o ângulo
do pêndulo em relação à vertical. Eu acho que eu não deduzi essa equação da segunda lei de Newton, mas é uma dedução simples. A segunda lei de Newton aplicada a esse sistema mecânico diz isso aqui. Então, a minha afirmação é que o fluxo dessa equação diferencial é conservativo. Para tornar isso um pouco mais preciso, eu tenho que colocar essa equação dentro do contexto que a gente está falando. A gente está falando só de equações diferenciais de primeira ordem. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é usar aquele truquezinho para transformar essa equação que é de segunda ordem numa equação de primeira ordem. Isso a gente faz, então, introduzindo uma nova variável, que é a derivada do x, que a gente chama de y. Primeira velocidade a gente chama de y. E aí, isso aqui se torna y' igual a menos g seno de x. Tá? Quem é o campo de vetores envolvido aqui? fxy igual a y menos g seno de x. O lado direito dessa equação. Tá? A derivada desse campo de vetores num ponto xy é uma aplicação linear de R2 em R2, cuja matriz é a matriz jacobiana, aplicação linear, cuja matriz, digamos na base canônica, é então, a aplicação a matriz jacobiana obtida por derivação, derivada de y em ordem a x é zero, derivada de aqui é derivada em ordem a x, aqui é derivada em ordem a y, aqui é a derivada em ordem a x, matriz jacobiana de f no ponto xy, cujo traço é a soma dos elementos da diagonal, é zero. Ou seja, o divergente do campo de vetores f é identicamente nulo. Portanto, o fluxo da equação preserva volume, é conservativo. E esse, de fato, essa observação, que é uma observação clássica, conhecida de Liouville, de Laplace, Lagrange, de todos os grandes do século XVIII, XIX, é um ponto de partida também, é um ponto de inspiração para Poincaré, foi um ponto de inspiração para Poincaré quando ele propôs a teoria qualitativa de equações diferenciais, que é baseada na ideia de vamos usar tudo que a gente sabe sobre a equação diferencial para extrair informação sobre as soluções. Bom, aqui está uma informação que é importante e que pode ser utilizada de várias maneiras. O fluxo preserva o volume. No fundo, o que isso aqui está traduzindo é o seguinte, está muito próximo, muito ligado com o fato de que um pêndulo e, de fato, os sistemas mecânicos da mecânica clássica preservam a energia. É um pouco mais fraco do que dizer que a energia é preservada no sistema, mas está diretamente relacionado. Por isso a gente fala em conservativo. O que é conservado? A gente fala em conservação do volume, mas por trás está relacionado à conservação da energia no sistema.
Por exemplo, se você pegar esse pêndulo simples e incluir um pouco de atrito, né, modificar a equação de maneira a acrescentar aqui uma aceleração que vem, por exemplo, do fato de que o pêndulo está numa atmosfera e, portanto, há um atrito com choques com as moléculas, aí o campo de vetores já vai ter divergentes. Vai ter divergentes negativos, de fato. E o que acontece nesse caso é que as soluções, o fluxo, no lugar de preservar volume, dissipa volume. As soluções vão ficando cada vez mais... O domínio inicial tem um volume que vai decrescendo ao longo do tempo. Tá? A ideia não é exatamente a mesma coisa que preservar volume, que preservar energia, mas está diretamente relacionado. Então, esse é o tipo de informação, vocês estão vendo que não é... Isso é só o começo da história, que é um grande lucro em desenvolver uma teoria para esse tipo de equações. Tá? Então agora vamos fazer isso. Vamos começar humildemente analisando as soluções. Então a primeira propriedade que eu quero mencionar aqui é a seguinte: as soluções maximais estão definidas em todo I, que é o domínio do A. Tá? O nosso domínio de definição da equação, o nosso U, é I por RD. Aqui está o I, o intervalo onde a A está definida, e o U da nossa equação diferencial é o produto, porque em X não há nenhuma restrição. Esse é o U, e o que eu estou afirmando aqui é que as soluções maximais podem ser estendidas, aqui é o eixo dos T's, podem ser estendidas a todo o I. Esse tipo de propriedade inclusive já foi usado. Acho que eu não apresentei o argumento completo, pelo menos não na aula, mas eu também não quero fazer isso hoje, porque essa altura já é um pouco, a gente já avançou muito mais. Deixa eu só dizer para vocês qual é a ideia, uma ideia da prova, uma maneira de provar. Tem pelo menos dois argumentos que podem ser utilizados. Um é tentar mostrar que as soluções têm que ir até o intervalo I, porque toda a solução maximal, a menos que seja definida em todo o domínio, tem que sair de qualquer compacto. Tá? Então, eu não vou escrever isso, porque eu não vou seguir essa linha de raciocínio, mas deixa eu explicar como é que seria. Eu pego uma solução maximal e eu tento justificar que ela está definida até aquele intervalo ali, até aquele extremo. Bom, porque, caso contrário, ela tem que sair de qualquer compacto. Bom, mas por que ela não sai assim? Bom, ela não sai porque a equação diferencial, a F, é Lipschitz em X. Não falei localmente Lipschitz, falei Lipschitz. Então, usando que é Lipschitz em X, vocês podem mostrar que em tempo finito a solução não tem como escapar. Então, o único jeito de sair do compacto, não tem como escapar nessa direção. O único jeito é encostar no intervalo, tá? No extremo do intervalo. Isso é uma ideia da prova. Outra ideia é a seguinte, outra estratégia para a prova é a seguinte: definir aquele operador que a gente no conjunto de todas as curvas de I em RD contínuas. Então, desse conjunto nele mesmo, nesse espaço nele mesmo, definir o operador que é dado pela fórmula seguinte.
Esse é o operador que a gente introduziu para provar existência e unicidade de soluções. É a mesma coisa, não estou inventando nada. A única coisa que eu estou inventando, a única diferença em relação ao que eu fiz uma dúzia de aulas atrás, é que eu estou definindo as curvas no intervalo I. Todo. Não é no T0 menos epsilon, T0 mais epsilon que eu usei na época. Estou definindo no I todo. Tá? E provar, então, definir assim, e provar que existe um K, tal que TK de U, TK é uma contração. Em X. Tá, você tem razão. Vamos dizer contínua limitada. É isso? Eu não quero. Não quero fazer isso. Se você disser que o I é compacto, você fica feliz? Não I compacto. Você pode É. Certo, então você tem razão. Se eu substituir o intervalo I por um intervalo um pouquinho menor, mas compacto, nesse domínio a função é Lipschitz. O campo de vetores é Lipschitz em X. E, portanto, a solução vai estar definida em todo esse intervalo um pouco menor, mas compacto. E aí eu agora faço o intervalo aumentar. Mas esse operador tem que estar definido no intervalo além, não. Quer dizer, Um pouquinho menor? as funções tem que estar definidas. Acho que você está certo. Considerar J compacto contido em I. Definir assim. Acho que você está certo. Para T em J. Concluir que TK é contração. Logo, existe um único ponto fixo. Que é a solução. Que é necessariamente solução da equação. Definida em J, em todo J. E agora, para terminar, fazer J convergir para I. Será uma família de J's cada vez maiores. Como nós temos existência e unicidade de solução, as soluções que a gente obtém para diferentes J's coincidem na interseção, tomando a união, elas estão definidas em todo I. Ficou claro? Eu não quero a essa altura escrever todos os detalhes, porque eu não estou introduzindo nenhuma ideia nova. O que eu esbocei aqui é a mesma ideia da prova do teorema de existência e unicidade, exatamente a mesma coisa. A diferença é que, nas condições em que nós estamos, é possível mostrar que o TK é contração sem precisar tomar um intervalinho pequenininho. Que nós estamos numa situação em que o campo de vetores é Lipschitz, globalmente Lipschitz em X. Ok, não vou dizer mais sobre essa propriedade. Passar adiante. Então, a partir daqui eu vou falar de soluções maximais e não quero me preocupar com outro tipo de soluções. E essas soluções maximais são, então, um conjunto de curvas definidas em I. O conjunto das soluções maximais é um subconjunto do espaço das aplicações U de I em RD diferenciáveis. Um subconjunto. E o que eu quero observar é que tipo de subconjunto é que é. A minha propriedade B é que é um subespaço vetorial.
Bom, essa é a propriedade mais fácil que eu vou enunciar, provar. O que eu estou dizendo? Se eu tiver duas soluções maximais e eu somar, a soma é uma solução maximal da equação. Se eu tiver uma solução e multiplicar por uma constante, então, eu estou dizendo isso. Que se o 1 e o 2, 1 de I em RD e o 2 de I em RD, se são soluções da equação 1, então alfa 1, o 1 mais alfa 2, o 2 também é qualquer que sejam alfa 1 e alfa 2 reais. Números reais. Isso acho que é óbvio, não preciso justificar isso aí? O que eu estou afirmando? Eu estou afirmando que o alfa 1, o 1 mais alfa 2, o 2 linha, o que é igual? Pelas regras conhecidas de derivação, é igual a alfa 1, o 1 linha, mais alfa 2, o 2 linha. Mas o 1 e o 2 são soluções, portanto é igual a alfa 1 a t. Deixa eu colocar uns t's aqui. O 1, não preciso dos t's. Mais alfa 2, o 2, A de t, o 2. E como A de t é uma aplicação linear, isso é A de t, alfa 1, o 1, mais alfa 2, o 2. Então, esse conjunto de soluções maximais é fechado pelas duas operações de espaço vetorial. Tá? Essa é a principal propriedade, é mais fácil, mas a principal propriedade de uma equação linear é que o conjunto das soluções é um subespaço linear, subespaço vetorial. Qual é a próxima pergunta que vocês querem colocar? Qual é a dimensão? A propriedade B nos diz, em particular, que se a gente conhecer uma base desse espaço vetorial, resolveu a equação. Tá? Reduz o problema de encontrar todas as soluções ao problema de encontrar algumas, desde que a dimensão seja pequena. Tá. A dimensão é D. É exatamente o mesmo D que aparece aqui. Tá bom? Então, como é que eu vou mostrar isso aí? Então, sejam x1 de t, xn de t, soluções maximais. E vamos chamar x1 barra o valor do x1 num ponto t0, etc. xn barra o valor do xn no ponto t0. O que é t0? É qualquer ponto em I. Então, dadas soluções, eu vou considerar as suas condições iniciais. Tá? Se lema
x1 xn é linearmente independente se e somente se x1 barra xn barra é linearmente independente. Tá? Ou seja, para saber se um certo conjunto de soluções é um subconjunto linearmente independente desse subespaço vetorial, eu posso olhar as condições iniciais, que são vetores. Esse aqui é uma afirmação num espaço de curvas. Isso aqui é uma afirmação no espaço de vetores, de RD, conjunto de RD. Tá? Então vamos provar primeiro essa aqui. Suponhamos que essas soluções não são linearmente independentes. Suponhamos que existem, ou melhor, o que eu quero dizer? Sejam alfa1, alfa n, números reais, tais que alfa1 x1 mais alfa n. Vamos fazer o seguinte, para clareza de notação, eu vou usar outras letras aqui. Vou mudar para a gente ter mais presente quando que está falando de curvas e quando é que está falando de... Vou chamar de U aqui, quando está falando de vetores. U, aqui é U também. U. Eu estou usando a letra U para designar curvas e o X fica reservado para vetores, nesse contexto. Então, vamos supor que sejam alfa1, alfa n, tais que alfa1, U1, mais alfa n, UN é igual a zero. Então, em particular, alfa1, U1 calculado no ponto T0, mais alfa n, UN, ponto T0, é igual a zero. Esses zeros não são a mesma coisa. Esse zero significa a curva constante igual a zero, isso aqui significa o vetor nulo. Tá? Isto é, alfa1, x1 barra, mais alfa n, xn barra igual a zero. Mas como eu estou supondo que os x barra são linearmente independentes, isso aqui implica que alfa1, alfa n igual a zero. Certo? Então eu provei que se as condições iniciais forem linearmente independentes, as soluções são linearmente independentes. Tá? Observação, eu mostrei mais. Mostramos que se o conjunto dos vetores, o 1 de T0, o n de T0, é linearmente independente. Não, desculpem. Eu vou mostrar isso, mas ainda não mostrei. Ainda não mostrei. Agora eu quero provar a recíproca. Se eu começar com soluções, com condições iniciais, se eu tiver soluções linearmente independentes, então as condições iniciais também são linearmente independentes. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer por contra recíproca. Suponhamos que, ou seja, mesma coisa, seja alfa 1 alfa n tais que
alfa 1 x1 barra mais alfa n xn barra é igual a 0. Eu vou construir, a estratégia é a seguinte, eu vou construir duas soluções para a equação com a mesma condição inicial. Por unicidade vai resultar que elas têm que ser a mesma. E daí eu vou concluir então que é aquilo que eu quero. Então, consideremos x de t igual a alfa 1 U1 mais alfa n UN. A notação é sempre a mesma. Então, isso aqui é uma solução da equação diferencial satisfazendo que x no ponto t0 é igual a zero, né? Porque substituo é isso aqui. Tá bom? Agora, eu vou exibir outra solução. Y de t constante igual a zero. Alguma dúvida de que a função constante igual a zero é a solução dessa equação aqui? Nenhuma. E quanto que ela vale no ponto t0? Zero. Então, isso aqui também é a solução com solução de 1 com yt0 igual a zero. Por unicidade, x de t, alfa 1 U1 mais alfa n UN é constante igual a zero. Como o N é linearmente independente, segue que alfa 1, alfa n é igual a zero. É o que eu queria provar. Tá certo? Então, para sabermos se soluções são linearmente independentes ou não nesse espaço de curvas, basta olhar a condição inicial e ver se as condições iniciais associadas são linearmente independentes ou não. Então, com isso, a gente pode mostrar imediatamente que a dimensão é D. Segue imediatamente que a dimensão do conjunto das soluções é igual a D. Segue tão imediatamente que eu não sei nem explicar por quê. Espero que seja imediato mesmo. Vamos ver se é imediato. Como é que vocês fariam para provar que a dimensão é pelo menos D? Pega uma base de RD, usa essa base como condições iniciais, para cada uma delas sai uma solução, e essas soluções serão linearmente independentes porque os vetores das condições iniciais são linearmente independentes. Então a dimensão é pelo menos D. Como é que prova que a dimensão é no máximo D? Pega D mais uma soluções. As condições iniciais delas não têm como ser linearmente independentes. Então as soluções não eram linearmente independentes. Realmente não consigo escrever uma palavra daquilo que eu falei, que a gente falou. Tá bom? Propriedade, acho que é D.
U1, UN é linearmente independente, C e somente C, U1 de T, UN de T é linearmente independente. Isso é quase a mesma coisa que eu falei antes, só que agora é para todo T. O que eu falei antes foi para T igual a T0, a condição inicial. Mas, de novo, eu não consigo dizer nada para explicar. T0 é um ponto qualquer do T. Né? A gente pode escolher qualquer T0 como tempo inicial, e do que eu disse antes eu obtenho imediatamente isso. O que eu quero enfatizar aqui é o seguinte, que se eu olhar num certo ponto, num certo tempo, e vi que aqui os valores das soluções são vetores linearmente independentes, se eu agora olhar em outro tempo qualquer, eu vou obter a mesma coisa. Tá? Porque suponha que aqui fossem independentes e aqui não. Bom, eu uso esse ponto aqui como condição inicial, como tempo inicial, e como aqui os vetores são linearmente dependentes, eu concluo que as soluções são linearmente dependentes. Mas então são linearmente dependentes em todo o tempo. Tá? Tá certo? Envia base em base. Isso mesmo. De fato o que eu estou fazendo essa observação aqui, deixa eu ver se tem mais alguma propriedade técnica. Estou enfatizando isso aqui, no fundo, para introduzir uma notação, uma linguagem que tem que ver com o que você acabou de dizer, que é o seguinte. A gente chama solução fundamental da equação 1, é uma notação bem antiga, vem lá do século XIX ou até antes, é uma curva, eu vou denotar com maiúscula, definida em I, com valores, as soluções habituais são com valores em RD. Isso aqui é com valores em matrizes D por D. Então a gente vai escrever x de t assim, x11 de t, x1d de t, tal que os vetores coluna formam uma base daquele espaço. Não foi de propósito. Mas aí eu vou ter que policiar o resto da aula, posso ter usado a anotação toda ao contrário. Freudiano. Então, essa noção aqui não é muito profunda. Eu tenho um espaço de dimensão D, considero uma base, e ao colocar, coloco a base como vetor de uma certa matriz e chamo isso de solução fundamental. Tá?
Observem que x de t é invertível para todo t no domínio. Por causa dessa observação que eu fiz aqui. Se eu tenho soluções que são linearmente independentes como curvas, elas também são linearmente independentes em cada ponto. Observe que não é óbvio. É porque são soluções. Tá? Não é uma tautologia o que eu acabo de dizer. Deixa eu dar talvez um exemplo aqui para vocês perceberem o que eu estou afirmando. Essas duas curvas aqui, definidas, digamos, para T em R, são linearmente independentes? Sim? Qual é a pergunta? Alfa 1, o 1 mais alfa 2, o 2 igual a 0. Isso é o mesmo que, por definição, é o mesmo que alfa 1, o 1 de t, mais alfa 2, o 2 de t, ser igual a 0 para todo t. Isso é a mesma coisa que alfa 1 t quadrado, mais alfa 2. Então, alfa 1 t mais alfa 2 t, vírgula, alfa 1 t quadrado, ser igual a 0 para todo t. E isso implica que alfa 1 e alfa 2 tem que ser 0. De acordo? Então essas curvas são linearmente independentes. Mas se eu calcular essas curvas no momento t igual a 0, dá vetores linearmente independentes ou não? Não. Hã? O fato de dizer que duas curvas ou mais curvas são linearmente independentes como curvas, em geral, não diz nada sobre o que acontece quando a gente calcula num certo ponto. De acordo? Mas para soluções de equações diferenciais diz. É por isso que eu estou enfatizando esse ponto. E o que está por trás, repetindo, é que se alguma vez, em algum momento, num certo tempo, as soluções dessem valores linearmente dependentes, aí usando o mesmo truque do C, usando unicidades, a gente concluiria que eles seriam linearmente independentes sempre. Tá? Isso é uma propriedade de... tem que ver com sem soluções. Tá? Por trás disso está o teorema de unicidade de solução. Ok. Bom, duas observações sobre soluções fundamentais. Eu vou chamar os vetores, esses vetores coluna aqui, eu vou chamar, então vou denotar xj de t, vetor coluna, x1j até x dj de t, o vetor de coluna. Então eles são soluções, portanto xj' de t é igual a A de t xj de t. Eu vou denotar o A de t como as entradas como A e K de t. Então, essa propriedade aqui se escreve assim, x1j' de t, se escreve como? Se escreve assim, x i j' de t
é igual a soma de A e K, X, K, J de T. Soma com K desde 1 até D. Tá certo? De acordo? Então, o fato de que os vetores de coluna são soluções, o fato de que são soluções, se traduz por essa fórmula aqui, que por outro lado diz o seguinte: diz que x de t, linha, é igual, né? Isso aqui é a entrada ijésima do x de t, e isso aqui é o quê? É a entrada jésima do produto das duas matrizes. Tá? Então, de fato, em alguns livros se define solução fundamental do seguinte modo: é uma função matricial que é a solução da equação diferencial. A mesma equação, a mesma entre aspas, porque não estão no mesmo, formalmente idênticos. Tá? E é se, somente se. Dizer que os vetores de coluna são soluções é dizer que a matriz é a solução. Contínua. Como é que é a sua... Sim, invertível. É contínua. Invertível nesse sentido aqui. Tá? Então, uma solução da equação, uma solução fundamental é uma função matricial que satisfaz isso aqui e que toma valores em matrizes invertíveis o tempo todo. Tá? Se vocês abrirem, por exemplo, procurarem solução fundamental na Wikipedia, é isso que vão encontrar como definição. Talvez não com todas essas palavras, mas... Tá? Então, a função matricial... Agora, evidentemente não existe só uma solução fundamental, porque a gente pode fazer várias escolhas de base, de qual a base do espaço a gente usa como vetor de coluna. Tá? Então, uma outra observação é a seguinte, que se x de t é solução fundamental, então qualquer função da forma também é solução fundamental, desde que P seja invertível. Bom, isso aqui é uma trivialidade, essa parte da minha afirmação é uma trivialidade. X' igual a ATX. Se eu multiplicar por P dos dois lados, fica X'P igual a AT XP, que é a mesma coisa que XP' igual a AT XP, e prova o que eu queria. Se eu tenho uma solução fundamental, multiplico do lado direito, atenção, produto de matrizes não é comutativo, multiplico do lado direito por qualquer matriz invertível e tenho outra solução fundamental. A graça toda é que isso é a única coisa que a gente pode fazer. Tá? Reciprocamente, se y de t é solução fundamental, tá?
y de t, então pode ser escrita como é uma matriz cujas colunas y1 até yd de t são soluções. Não é? Agora, x de t é uma solução fundamental. Y de t também. O fato de que x de t é a solução fundamental me diz que todos esses vetores aqui são combinação linear dos vetores coluna do x. Então, se é solução fundamental qualquer, nós podemos escrever cada yj como combinação linear beta vejamos, beta j1 x1 de t mais beta jd xd de t, isto é, y j de t igual a beta j1 vou mudar a notação aqui, tem que trocar a ordem das letras. 1j dj, a ordem dos índices. Certo? Cada um dos vetores coluna do y é uma combinação dos vetores coluna do x. Se eu não me enganei na posição dos índices, isso pode ser escrito dessa forma. Aqui é a iésima componente. Tá? Mas essa relação aqui, essa relação está dizendo o quê? Essa relação está dizendo que a matriz Y é igual à matriz X multiplicada por uma certa matriz P, onde P é a matriz beta IJ. Como é que é? Por que os betas não dependem do tempo, né? Eu ainda tenho que construir a matriz P, então eu não posso responder para ele desse jeito. Isso é a razão pela qual eu quero que os betas não dependam do tempo, mas não é a prova. Né? Por que os betas não dependem do tempo? Por exemplo, suponhamos que o y... Então, a pergunta que você está colocando é a seguinte: eu tenho uma certa base do espaço, que é a base formada pelo x1, xd, tem uma outra solução, ela é, como curva, combinação linear do x1, xd. Então, o que eu quis dizer é que yj, como curva, é beta 1j x1 mais beta dj xd, como curva. E isso significa que vale isso aqui para todo o tempo. De fato, o que eu deveria ter feito é não escrever o t. Tá? Isso aqui é... O que eu deveria ter feito é o seguinte: apagar isso. E apagar isso. Isso aqui é como funções, como curvas.
Significa que vale essa relação para todo o tempo. Bom? Não há risco de errar, mas há uma sutileza aqui que você colocou o dedo nesse ponto. Nós estamos falando de independência linear em dois lugares distintos. Uma hora como curvas, outra hora como vetores. Sorte para nós que não importa. Porque se as curvas são linearmente independentes como curvas, calculando em qualquer tempo, dá vetores linearmente independentes. Tá? Então, esse conjunto, essas duas propriedades que eu coloquei aqui, caracterizam quais são as soluções fundamentais. Tendo encontrado uma, temos todas. O conjunto das soluções fundamentais é obtido simplesmente multiplicando à direita por uma matriz invertível. Tá? Não, qualquer coisa que você coloque ali dá uma solução. Agora, quando eu afirmo que é solução fundamental, que y também é solução fundamental, eu quero que y de t seja invertível. Aqui, né? Aqui, Mas não foi por isso que eu supus que o P é invertível. É que a minha definição de solução fundamental, as matrizes têm que ser invertíveis. Tá? Uma solução fundamental é uma matriz invertível que satisfaz a equação. Tá? Eu me preocupei só em verificar que satisfaz a equação. Eu preciso que a P seja invertível para garantir que a Y também é. Então, para encerrarmos, eu acho que eu consigo, talvez em 10 minutos, consigo encerrar o que eu tinha previsto para hoje. É o seguinte teorema. Seja x solução fundamental e T0 pertencente a I qualquer. Então, o determinante de x de t sobre o determinante de x t0 é igual à exponencial da integral entre t0 e t do traço de A de S ds. Isso aqui é a fórmula de Liouville. Enunciada nesse contexto aqui e quando aplicada à linearização de uma equação diferencial autônoma dá a fórmula de Liouville que eu enunciei antes. Então, o enunciado que eu estou dando agora é mais geral, porque estou dizendo que vale para qualquer equação diferencial autônoma e não autônoma. Tá? Então, a demonstração desse teorema é uma pequena conta de álgebra linear. A parte mais difícil é a ordem dos índices, prestar atenção na ordem dos índices, não trocar pela transposta. Vamos lá. Então, a gente escreveu x de t dessa forma, x1 até x1d, xd1, xdd. E isso aqui, esse vetor de coluna, também vou chamar x1, xd. A de t, eu escrevo como A1 de t, até ADD de t, D1b, D1. Certo? Então agora vamos fazer uma conta. Vamos derivar o determinante
de x. Eu vou tentar mostrar que o determinante, a derivada dele é o traço do A, e daí segue, resolvendo a equação, segue isso aqui. Bom, olha só, um determinante, por definição, é uma aplicação multilinear. É uma função multilinear das suas colunas e das suas linhas. Aliás, a definição formal de determinante é que é o único funcional delinear alternado normalizado que a gente pode definir em RD. E quando a gente tem uma aplicação multilinear, é muito fácil derivá-la. Um exemplo. Todo mundo sabe qual é a derivada de um produto. Se eu tenho duas funções e quero derivar, qual é a derivada? U V' mais V' U. Se vocês pensarem nisso aqui como sendo uma aplicação bilinear de U e V, o que a gente está dizendo é que a derivada é o valor desse funcional em U V' mais o valor desse funcional em V', em U V', perdão, U', né? E se tiver três funções? Se tiver três, como é que fica? U', mais U V', mais U VW'. Certo? Então, um funcional multilinear se deriva de maneira muito fácil. A derivada é a soma desse funcional supondo que seja um K linear, é a soma de K parcelas, em que de cada vez a gente substitui uma das funções pela sua derivada. Né? Tudo isso para vocês não saírem fazendo contas. O determinante do xt é a soma com i desde 1 até d do determinante da matriz em que eu deixo todas as linhas iguais mas eu derivo a iésima linha tá? Eu poderia fazer esse jogo por colunas também. Eu acho que eu quero por linhas, para a conta sair certa, mas não tenho certeza. A essa altura, posso ter trocado. Tá bom? Bom, a gente tinha visto há pouco que, lembrando que essas funções são soluções de equação diferencial, a gente tinha visto há pouco que x e j' é igual à soma k desde 1 até d de a e k x k j de t, né? É isso que está escrito aqui. Eu já apaguei. É isso aqui. Né? Para todo i e para todo j, porque é a mesma coisa que dizer que x' é igual a x. Então, temos isso aqui. E o que isso significa é que o vetor horizontal, esse vetor horizontal aqui,
x i 1 linha de t até x i d linha de t é a soma k desde 1 até d de a i k de t multiplicado pelo vetor x k K1 de t x k d de t. Né? Escrevendo exatamente a mesma coisa. Só que aqui era coordenada a coordenada e aqui estou escrevendo isso como na forma vetorial. A primeira coordenada, o fato de que isso é igual a isso aqui, é o caso do j igual a 1. De acordo? Agora, o que isso significa, o que esses vetores que aparecem aqui, não são vetores quaisquer, né? São os vetores linha. Isso aqui é vetor linha, atenção, não estou falando de vetor coluna, estou falando de vetor linha da matriz, e isso aqui também é um vetor linha da matriz que aparece aqui, dessa matriz aqui. I. MI. De acordo? Recapitulando, eu utilizei o fato de que o determinante é uma aplicação multilinear para obter essa fórmula para a derivada. Utilizei em seguida o fato de que estamos falando de soluções, portanto satisfazem essa relação, que por sua vez se traduz trivialmente dessa forma. E essa relação aqui diz o seguinte: aí a linha iésima, justo essa aqui que está derivada, é uma combinação linear das demais. Né? Bom, e quando vocês têm uma matriz e uma linha é combinação linear das outras, o determinante é zero. Né? Bom, eu ultrapassei um pouquinho. Não é verdade que isso aqui não afirma que a linha I é uma combinação linear das demais, porque a linha I também está aqui. Então, essa linha com derivadas é uma combinação linear dela mesma sem derivadas e das demais linhas da matriz. Está claro o que eu estou dizendo? Muito mais fácil de entender do que explicar isso aqui. Hã? Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu posso utilizar a multilinearidade do determinante para quebrar o determinante em partes. E concluir dessa forma que esse determinante é igual ao determinante de... Então, isso aqui fica igual que fica tudo igual. Agora, atenção aqui. Já volto e o resto vai ficar tudo igual. O que eu vou colocar aqui? Bom, vou colocar o termo iésimo dessa fórmula aqui. O termo K igual a I. Então vai ficar A, I, X, I, 1. A, I, X de T. X, I, D de T. Quer dizer, dessa soma toda que eu deveria escrever ali, eu escrevi apenas
o termo, a linha K igual a I. E por que eu não escrevo as demais? Porque são combinação linear das outras linhas e portanto, dariam... Se vocês quiserem, eu posso até escrever o seguinte. O que eu estou escrevendo aqui é o seguinte. Soma com I desde 1 até D. Soma com K desde 1 até D. Determinante de x11, x1D. IK x K1, AIK x KD, tá? A multilinearidade me permitiria escrever isso, quebrando aqui por essa soma. Só que de todos esses determinantes, o único que é não nulo é aquele. O único que tem a chance de ser não nulo é aquele. Porque todos os demais, eu vou ter, por exemplo, para K igual a 1, o que aparece aqui? Aparece x11, que está ali. Aparece x1D, que está ali. Quer dizer, aparece a primeira linha repetida, multiplicada por AI1. Esse determinante é nulo. Tá? Todas as parcelas que eu obtenho usando multilinearidade são nulas, exceto aquela lá. Ok. Então estamos quase terminando. Esse determinante aqui é igual... O que é igual a esse determinante? Eu peguei uma linha em relação ao x. Qual é a diferença em relação ao x que eu comecei? Isso aqui é AII, determinante de x. Né? Se você pega uma linha e multiplica por uma constante, você multiplica o determinante por essa constante. Ou seja, provamos que a derivada do determinante de x é igual ao traço vezes o determinante de x. Provamos que a derivada do logaritmo do determinante de x é igual ao traço do A. Não é? Porque a derivada do logaritmo dá a derivada do determinante dividida pelo próprio determinante. Integrando entre T0 e T, a gente conclui então que o logaritmo do determinante de x de t menos o logaritmo do determinante de x de t0 é igual à integral entre t0 e t do traço de AS ds. E acabou a prova da fórmula de Liouville. Certo? Tá bom? Hoje eu já passei do tempo. Só uma frase sobre o que a gente vai fazer na próxima aula. Depois a gente tem a prova, mas como é que essa história prossegue. Na próxima aula, amanhã, eu vou falar sobre o caso em que A de T é periódico. Chamar essa parte de uma teoria de Floquet. E em seguida a gente vai utilizar essas ideias, essa teoria para estudar estabilidade de soluções. Quando é que a gente consegue mostrar que próximo de uma solução, as demais soluções permanecem próximas dela. Aquelas que começam próximas, permanecem próximas para sempre.
Dependência contínua diz que elas vão permanecer próximas durante algum tempo. Estabilidade é permanecer para sempre. E esse será o tópico seguinte. Por hoje é tudo.